imediatamente. Eu acho que Deus já está falando com alguém aqui. Glória a Deus, aleluia. Se Cristo não tiver no centro da sua vida, você está correndo risco de morte. Você vai morrer. Cristo é o centro da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. E não existe várias cabeças, só existe. Então a cabeça da igreja Quirotis é a mesma cabeça da igreja no Samambaia. É a mesma cabeça da igreja em Filadélfia, é a mesma cabeça da igreja em São Paulo, é a mesma cabeça da igreja no Japão. É a mesma cabeça da igreja em Los Angeles, é a mesma cabeça da igreja em todo o mundo, porque só existe uma cabeça. Aleluia. Alguém está entendendo alguma coisa? Aleluia. De repente você está pensando, pastor Geraldinho traz esse moço e está falando um monte de coisa que eu não estou entendendo nada. Você está entendendo? Amém. Amém ou amém? Amém. Agora, membros são muitos. E é interessante isso, cada membro tem a sua importância. Não existe nenhum membro melhor do que o outro. E a gente consegue descrever e ver isso facilmente dentro da igreja. É todo mundo que canta? É todo mundo que toca? É todo mundo que prega? É todo mundo que fica ali na portaria? É todo mundo que fica na mídia? Não! Cada membro é importante. E não existe um membro melhor ou maior do que o outro. Porque o único que comanda é quem? Mas cada membro, dentro ali da sua atribuição, ele tem uma importância muito grande para o reino dos céus, para o corpo de Cristo. Agora, sabe o que é interessante? O membro ele só consegue movimentar se o cérebro der o comando. Quem concorda comigo? Amém. Mas você sabia que o cérebro pode dar o comando e o membro não movimentar? Você sabia disso? Como, pastor? Eu te explico. Porque no corpo humano existe, na sua estrutura, a coluna espinhal. E dentro da coluna espinhal existe a medula espinhal. E a medula espinhal é onde faz o trânsito de toda a comunicação. Da cabeça para o corpo, do interno para o externo, ou seja, a cabeça está dando comando. Ande! E aí então o corpo vai começar a andar para o meio externo. Quem está entendendo isso? Amém. Mas também, essa medula espinhal, ela vai trazer respostas do externo para o interno. Preste atenção. Quem aqui já foi fazer um café e sem querer encostou no bule quente e automaticamente, rapidamente tirou a mão? Quem? O externo comunicando com. Por quê? Porque quando você, o corpo, preste atenção, o corpo ele está correndo um certo risco, ele tem uma sensibilidade, e a comunicação é rápida, e o corpo começa então a perceber o perigo e o cérebro, tira a mão! Porque a comunicação existe sensibilidade, e então está tudo em devido andamento, está tudo ok. Se você está correndo risco externo, a sensibilidade vai fazer com que você não corra esse risco, porque você tem um mecanismo de proteção que a cabeça está te dando. Quem está pegando? Amém. É muita informação, mas nós vamos traduzir. E aí então, eu começo a imaginar, se Cristo é a cabeça, nós somos o membro, o que seria essa medula espinhal? O Espírito. Meu Deus, quem já pegou? Aleluia. Glória a Deus. Quem já pegou a revelação? Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo
é essa medula espinhal que faz a comunicação entre Cristo e os membros, entre o interno e o externo, e entre o externo, se não tiver o Espírito Santo, se não tiver a medula espinhal, não vai ter comunicação. Cristo continua falando, Cristo continua dando comando, Cristo continua mandando fazer, mas a comunicação está interrompida. Por quê? Porque a medula espinhal está bloqueada. Quem pegou? Amém. Vou traduzir para você, fique tranquilo. Pastor Cristiano Batista, antes de 2006, ele trabalhava no resgate, no SAMU, resgatando vidas. E era uma das coisas maravilhosas que eu gostava de fazer. Quando eu comecei a trabalhar na enfermagem, o meu auge, o meu ponto era assim: eu quero trabalhar no pré-hospitalar, eu quero trabalhar no resgate, eu quero trabalhar no SAMU, eu quero chegar e resgatar vidas. Como eu amava isso. Quantas vezes eu já deixei prato de comidas, mas entrava uma chamada e a gente precisava largar tudo e sair correndo para atender. Da BR-040. Quantas vezes a gente já foi aqui em colisões terríveis, tendo que desencarcerar vítima com sangramento, com hemorragia, e a gente precisava resgatar, porque aquela hora era a golden hora, a hora da vida, e nós chegávamos e conseguimos tirar aquela vida que estava à morte e dar uma sobrevida a ela, a levando para um hospital. Partos inúmeros, paradas cardiorrespiratórias, não sei contar quantas. Quantas pessoas vítimas de AVC, acidente vascular cerebral, nas madrugadas que nós íamos atender. Outras, hipoglicemia severa, chegando ao coma, e nós íamos atender. Eu amava. Quantos motoqueiros colididos, caídos ao chão, e a gente chegava lá, e uma mãe, uma esposa, chorando, clamando, porque o seu parente estava ali, e nós íamos socorrer. Mas em 2006, algo aconteceu. Precisamente 6/6/2006, eu não sei se você vai lembrar dessa data, mas houve uma convocação mundial para uma vigília de oração. Alguém dessa época lembra dessa história? 6/6/2006. Todas as igrejas fizeram uma vigília de oração. Eu estava com muita vontade de participar dessa vigília, muito desejo, muito ansioso. Mas houve tanto impedimento, e eu passei por cima de todos eles e consegui chegar. Glória a Deus. E chegando nessa vigília, o poder de Deus estava tangível naquele lugar. Só de entrarmos na porta, a atmosfera nos movia. Um peso de glória, uma shekinah, que ninguém naquela vigília saiu da mesma forma. E eu não fui diferente. Eu saí cheio da unção, cheio da autoridade, cheio do poder de Deus. E quando eu saio daquela vigília, eu me lembro como hoje, eu saí na porta e falei assim: pode vir, diabo, você não tem poder sobre a minha vida, que eu estou cheio do poder de Deus. Não sabendo eu o que estava dizendo. Mas eu falei, porque eu estava cheio da unção do Espírito de Deus. Isso é uma terça-feira. Veio a quarta, dia 7. A quinta, dia 8. A sexta, dia 9. Eu trabalhando na Unimed de Betim, no bloco cirúrgico. E à noite eu ia para o resgate, para o SAMU Betim. E entre o deslocamento de um trabalho para o outro na minha moto, e uma reta na cidade de Betim,
Um ônibus está na minha frente agora. E ele faz uma conversão e não tinha me visto. Eu a menos de 50 metros dele. A única coisa que eu vi foi a roda virando e falei, meu Deus, vou bater. Bati de frente com o ônibus. Naquela mesma hora, a moto deu um bobe. Quem é motoqueiro sabe o que eu estou falando. E me arremessou. Se fosse um carro baixo, passaria por cima do carro, iria rolar todo, ralar todo. Eu não tive um arranhão. Porque quando a moto dá o bobe, eu estava muito bem equipado, trabalhava no resgate. Eu sabia o que era segurança. Na moto dá o bobe e me arremessa. A minha coluna espinhal, ela bate com toda a pressão na coluna do ônibus. E naquele momento eu já caio paraplégico no solo. 5 vértebras fraturadas. Lesão total de medula. Lesão total. Agora aquele que socorria estava aguardando socorro. Aquele que resgatava estava sendo resgatado. E uma dor intensa, uma dor muito forte, uma compreensão terrível. E essa dor aumentava porque eu sabia o que tinha acontecido. Naquela hora, eu perdi completamente todo o movimento e sensibilidade dos meus membros inferiores. Naquele momento, eu fiquei paraplégico. Já era crente, já servia no altar do Senhor, já era servo de Deus, ainda não pastor, mas auxiliar do meu pastor Maci, a qual eu amo de amor como um pai. E mesmo depois do acidente, com sequelas, ele acreditou no meu chamado. Ele foi sensível ao meu chamado. Agora eu estou naquele chão. O cérebro está mandando comando. O cérebro manda, movimenta pé, mexe dedo, levanta a perna. O comando continua. Mas uma interrupção bruta fez com que os membros não respondessem mais. Eu perdi completamente a sensibilidade. Quem está entendendo isso? Amém. Quem está entendendo isso com a palavra, quando nós perdemos a sensibilidade com Deus, o que acontece? Você perde a comunicação, o membro atrofia, e ele perde a sua funcionalidade, porque perdeu a comunicação, perdeu a sensibilidade com o centro de comando. Quem está entendendo? Amém. A importância que temos de estar sensíveis à voz de Deus. Mas para isso o Espírito Santo ele tem que estar em nós. Se o Espírito Santo não estiver em mim, eu não vou conseguir receber a comunicação do céu. E infelizmente, queridos, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Muitos estão atrofiados, insensíveis, porque o Espírito Santo já foi retirado há muito tempo. E você sabe o que é o mais triste? Escute isso. Quando o Espírito Santo ele chega na nossa vida, ele chega fazendo festa. E você pula, e você dança, e você grita, e você está cheio. Mas quando ele vai embora, ele vai em silêncio. E nós não percebemos que ele está ali mais. Lembra de Sansão? Sansão achava que estava com o Espírito Santo, que o poder ainda estava sobre a vida dele. Mas já
tinha havido retirado. E quando ele tenta levantar na força do Espírito Santo, o Espírito Santo já não estava com ele mais. E você conhece muito bem a história do que aconteceu. Cuidado, não perca a sua sensibilidade com Deus. Você precisa nutrir essa sensibilidade diariamente. Naquele dia, caí paraplégico, minha coluna quebrada. Agora os meus membros completamente inertes. E os médicos diziam assim: você nunca mais vai ficar em pé, você nunca mais vai andar. Ah, meu irmão, minha irmã. Mas quando você tem sensibilidade com o céu e conhece o poder de Deus, você não aceita decreto humano, porque você sabe a quem você serve. E eu dizia: doutor, respeito muito o seu conhecimento, mas o Deus que eu sirvo, Ele é médico dos médicos. E Ele vai além da medicina. Cadeira de rodas não é o meu lugar. Eu vou ficar de pé novamente e vou andar para glorificar e exaltar o nome do meu Senhor, aonde quer que eu for. Tem mobilidade reduzida, mas eu estou de pé e andando. E levando a palavra de Deus. Amém. O ponto mais pesado nessa trajetória foi quando o médico disse assim para mim: Cristiano, nunca mais você vai poder trabalhar no resgate. Era o que eu mais amava. Eu dava minha vida para salvar vidas. Eu gostava, era paixão. E quando ele falou que eu estava inabilitado, ou seja, você está, não é inabilitado, deixa eu lembrar a palavra que ele usou precisamente. Inapto. Inapto. Você está inapto para o trabalho. Aqui foi um soco no meu peito. Inapto. E aquela hora eu comecei a falar com Deus. Falei: Deus, o Senhor sabia o tanto que eu amava esse trabalho? O Senhor sabia o tanto que eu amava ir resgatar as vidas, ir até a casa das pessoas, ir salvar as pessoas? O Senhor sabia, Pai, tanto que eu amo aquilo que eu faço? E agora o médico está falando que eu sou inapto, que eu nunca mais vou poder fazer isso. O Espírito Santo, ele fala no meu coração: filho, escute, eu estou te promovendo. Aleluia. Sim, Pai. As vidas que você salvava, elas voltavam a morrer outra vez. Então, ao invés de fazer você um salvador de vidas que vão morrer outra vez, eu vou te promover. Ao invés de você ser um salva-vidas, um salvador de vidas, você vai ser um salvador de almas, porque almas são para a eternidade, almas duram para sempre. Almas duram para a eternidade. Você vai continuar indo na casa das pessoas. Você vai continuar entrando na casa das pessoas. Você vai continuar indo até as pessoas. Mas dessa vez, para salvar a alma. Glória a Deus. E aí então eu falei: glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Mas a sequela do acidente foi muito grave. E eu ainda as tenho. Não podemos negá-lo. E isso é muito importante para que nós possamos entender o quanto nós precisamos da bondade, da graça, da misericórdia e do Senhor. Sozinhos nós não somos nada e não podemos, mas com o Senhor
podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém. A sensibilidade, ela continuou zero. Se você pisar num prego, sabe o que vai acontecer? Você vai tirar o pé rapidamente, sim ou não? Se o pastor Cristiano pisar no prego, o prego vai atolar no pé dele. Não tem sensibilidade, eu não sei. Eu não sinto. No mês passado, agora, a gente teve a convenção nacional. Que bênção. Eu pude viajar com pastores de vocês. Vocês podem aplaudir ao Senhor pelo pastor de vocês? Para a família, para ser total dessa casa. Que família abençoada. Parabéns, viu? Glória a Deus. Cuida bem deles. Amém. Porque eles cuidam muito bem de vocês. Que família, a gente tem assim, um carinho muito grande. Não é a primeira vez que a gente viaja, mas é uma alegria muito grande as nossas viagens. E na segunda-feira a gente estava de folga. Então, o pastor Cristiano gosta de praticar esporte. Então eu faço a minha natação constantemente, fui fazer a minha natação. E depois da natação, o corpo muito aquecido, eu falei, agora eu vou dar uma renovada nas células do tecido, né? Vou entrar numa sauna, porque a sauna vai fazer com que haja uma expansão dos poros e haja uma limpeza na pele. A sauna é muito importante para isso, porque você faz uma dilatação de poros, joga para fora toda a impureza, limpa todos os tubérculos ali, tá certo? E toda aquela pele morta, ela é expulsa. É um tratamento interessante. Eu falei, vou para a sauna. Só que eu fui sozinho. E eu entro para a sauna. E eu estou lá na sauna. A sauna está fria, eu falei, vou para um lugar mais quentinho. E aí eu estou ali na sauna e olho, coloco a mão para ver, porque eu não tenho sensibilidade, eu posso queimar o pé. E eu estou olhando, eu estou observando, eu estou atento. E estou lá na sauna. Quando de repente, queridos, lembra que eu falei que a sensibilidade ela tem um mecanismo de proteção? Lembra que eu falei? Você encosta e o quê? Rapidamente você tira. O seu cérebro entende que você está correndo risco. Você vai entender o que eu vou falar. Como eu estava sem sensibilidade, a medula partida ao meio, o perigo estava chegando no pé. O calor estava chegando no pé. O pé estava aquecendo, o pé estava queimando. E eu estou lá. É por causa dele que eu ainda estava adorando o Senhor, estava ali louvando, estava ali. Mas isso não me impediu. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está louvando, está cantando, mas não tem a sensibilidade de perceber o que Deus está falando. A gente está fazendo automático. A gente está no estado automático. Muitas pessoas. Talvez você venha essa manhã no estado automático. Eu vou porque o pastor convocou para a madrugada de Jó. E nós não podemos estar no automático. Nós precisamos estar constantemente sensíveis. Porque uma palavra só basta para Deus mudar a história. E se você não está sensível ao que o Espírito está falando, você vai embora. Você perde a oportunidade. E você perde o seu milagre. Perde a tua bênção, perde a tua resposta. Por quê? Faltou sensibilidade na hora certa. Estava lá cantando. O perigo estava me atacando. Mas por falta de sensibilidade, eu não percebi. Vou dizer de novo, por falta de sensibilidade, eu não percebi o risco que eu estava correndo. Eu estou aqui nessa manhã dizendo que por falta de sensibilidade você pode estar correndo risco. O Senhor está te trazendo alertas. O Senhor está falando com você. Mas você está ali na margem do pecado. Você está na margem do mundo. Você continua naquela margem e não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus te falando. Você está correndo risco. Quem está entendendo isso? Amém. Isso eu classifico como sensibilidade vertical. Quando eu olho para o pé, as bolhas já começaram a estourar. Queimaduras
de segundo e terceiro grau. Nem tinha começado a convenção da igreja. E eu já estava com o pé. Todos dois, está indo, no tratamento. Com os pés enfaixados. Quem está entendendo isso? Quando eu mostrei a foto do pastor Geraldinho, nossa, mas isso aí deve estar doendo demais. Eu falei, não, pastor, se estivesse doendo, eu não tinha que amar. Porque eu teria sensibilidade e saberia do isso. Por isso que eu consigo ficar de pé aqui, deve estar doendo, mas eu não sei. Quem está entendendo? O que há insensibilidade pode acontecer. Graças a Deus, a mão do Senhor veio sobre mim e a gente fez o tratamento, já começamos o tratamento lá mesmo, e mesmo com o pé queimado. Você acha que eu fiquei no hotel? Eu ia todos os dias para a convenção, porque eu sabia que ali tinha algo liberado para nós e eu queria receber, e eu pude receber tudo que foi entregue ali, porque o meu coração estava sensível para Deus. Mas o Espírito Santo falou no meu coração naquele dia. Ele falou, olha o risco que a igreja está correndo por falta de sensibilidade. E muitas pessoas estão correndo este risco. Sabe por quê? Porque já não conseguem mais ter conexão com Deus. Está faltando conexão. Está faltando conexão. Mas será por quê? Porque a sensibilidade ela está impedida. Quanto tempo que você já não fala mais em línguas? Quanto tempo você já não chora mais na presença do Senhor? Quanto tempo você já não sente uma palavra arder no teu coração? Quanto tempo você já não consegue mais sentir o desejo de ganhar almas para o Senhor? E aí eu vou para a sensibilidade horizontal. Tem a sensibilidade vertical e a sensibilidade interessante, forma uma cruz, né? Será que traz alguma mensagem? Jesus ele veio para poder nos abençoar em tudo. Quantas pessoas perderam a sensibilidade horizontal? E o que seria essa sensibilidade horizontal? A sensibilidade de um para com o outro. Nós não temos mais o mesmo amor que nós tínhamos. A palavra do Senhor diz, quando porém voltar o Filho do Homem, achará fé na terra. A fé ela está diminuindo. Por que a fé está diminuindo? Porque o amor está diminuindo. Nós não estamos bem aí mais uns para com os outros. Nós queremos olhar para nós, para os nossos deleites, para as nossas vontades, para os nossos prazeres. Mas o que o outro está passando, sentindo, não me faz mais comoção nenhuma. Estamos perdendo também a sensibilidade horizontal. Eu cheguei na hora da oração e vi o seu pastor de joelhos dobrados, falando o nome de pessoas e falando de pessoas. Isso chama sensibilidade, quando nós importamos com alguém e pelo menos oramos pela vida dela. Mas o que está acontecendo é que até isso está acabando. E quando nós vamos para dentro das nossas casas, perdemos a sensibilidade dentro dos nossos lares. Dentro da igreja nós somos maravilhosos. Nós rimos, brincamos. Mas quando chega em casa, a gente não tem a mesma, ou não tem o mesmo comportamento. Perdendo a sensibilidade entre pai e filhos. Filhos e pais. Maridos e esposas, esposas e maridos. Irmãos, eu sou da área da saúde. Se existe algo que nós precisamos trabalhar com urgência, não é o resgate. O resgate é porque o risco já aconteceu, o perigo já aconteceu, o acidente já aconteceu, e então eu vou resgatar. Mas o ideal não é resgatar, o ideal é prevenir. E talvez eu esteja aqui hoje para trazer para você uma palavra de prevenção. Não espere o acidente acontecer. Previna-se. Não espere a queda. Cuide-se.
sensibilidade com Deus. Tenha sensibilidade com a sua casa, com os seus irmãos, com a sua família, com a sua igreja. Você vai esperar acabar, você vai esperar destruir tudo, você vai esperar tudo arruinar para depois você tentar correr atrás. Tenha sensibilidade hoje de chegar na sua casa e conversar com quem você não está conversando, e pedir perdão, e manter um bom relacionamento, mas um relacionamento de verdade, não de fachadas, porque Deus, Ele conhece o nosso coração, e o diabo conhece as nossas ações. Quantos estão entendendo isso? Amém. Mas principalmente, previna-se, mantendo firme dentro de você, da sua medula espinhal, um relacionamento com o Espírito Santo, para que você possa estar sensível ao que Deus está dizendo a você e estar sensível aos ataques que vêm de fora e se prevenir. Quanto tempo você já não tem adorado ao Senhor? Quanto tempo você já não tem chorado aos pés do Senhor? Quanto tempo você já não tem recebido direcionamento do Senhor? O Senhor está aqui. Amém. Vou dizer de novo, o Senhor está aqui. Amém. E Ele quer falar com você. Oh, Deus, Posso pedir a equipe de jogo? Posso fazer uma oração, pastor? Eu queria que você pudesse restabelecer essa sensibilidade. A atmosfera aqui está preparada. O ambiente está propício. O Senhor está falando com você. O que você precisa agora, isso, é se conectar. E é isso que eu quero te chamar. Ei, escute isso. As vozes do mundo estão sendo muito mais altas do que a voz de Deus. E você está ouvindo muito mais do que está lá fora do que está dentro. Vem para dentro. Ouça o que o Senhor tem para falar com você. Aleluia, Deus. Quanto tempo você não sente a presença? Quanto tempo você não chora? Ei, meu irmão, minha irmã, nós precisamos voltar àquele tempo em que as pessoas vinham todas bonitinhas para a igreja, com a maquiagem bem bonitinha, mas voltavam borrado, porque mergulharam tanto, foram tocados tanto, que a lágrima começa a misturar, e aquela coisa. Por quê? Porque Deus está falando. Porque o Espírito Santo de Deus está tocando. Nós precisamos voltar neste tempo de nos fortalecermos, de nos municiarmos, para que quando a gente for para o campo de batalha, que é o nosso dia a dia, nós sejamos sensíveis e guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quanto tempo você já não fala mais em línguas? Quanto tempo você já não está mais sentindo? O Senhor está falando com você essa manhã. E você está sentindo a presença forte e poderosa nessa manhã. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e faça uma imersão aí agora. Como anda a sua vida? Como anda a sua sensibilidade? Será que você ainda consegue ouvir ao Senhor? Será que você ainda consegue sentir a presença? Ou será que há um rompimento? Se você quiser, dobra o seu joelho. Se você quiser, rasgue agora na presença. Porque você não pode ficar inerte. O que você não pode é ficar do mesmo jeito. Esta manhã o Senhor te trouxe aqui para algo especial. Ele quer voltar no relacionamento de intimidade. Eu amo sua presença.
pé no teu lugar agora, se você pode. Meu Deus, há uma presença neste lugar. Há uma presença neste lugar. Ei, na baixada, na sopa. Há um peso de glória nesse lugar. Eu preciso fazer uma oração. O pastor Geraldinho me permitiu fazer essa oração. Se você quer ter mais sensibilidade, pastor, eu preciso de mais sensibilidade. Eu quero te convidar. Eu quero fazer essa oração com você. Sai do teu lugar, vem até aqui à frente, por favor. Sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Pastor, eu quero mais sensibilidade, eu quero mais sensibilidade. Eu quero mais sensibilidade, eu quero